Gravando. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Reginaldo Gregório de Souza Neto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Isaac Santana de Almeida. Nós somos do curso de Ciência da Computação. Esse é o nosso vídeo da disciplina de Banco de Dados 1 sobre o tema PostgreFDW. Bom, para a gente entender o que é o PostgreSFTW, a gente tem que entender primeiro o que é o PostgreSQL e o que é um FDW. O PostgreSQL, ele é um SGBD objeto relacional que é open source, então ele é um código que tem a mão de muitos desenvolvedores por trás, e ele foi desenvolvido em uma universidade dos Estados Unidos. Ele possui um sistema semelhante ao MySQL, que a gente já está bem acostumado, né? E ele possui muitos comandos parecidos. Porém, muitos desses conceitos que a gente vê no MySQL, o PostgreSQL é um dos pioneiros e também tem muitos outros SGBDs recentes que usam alguns conceitos que foram aplicados primeiramente pelo PostgreSQL, né? Ele é muito utilizado no ambiente corporativo e também é muito utilizado no desenvolvimento de software, porque ele é muito versátil por ser um software livre. Então ele tem sempre alguns desenvolvedores por trás, contribuindo com melhorias, fazendo atualizações de acordo com o que a sua área está precisando. E também tem muitas empresas que têm algum tipo de contribuição. E algumas delas são bem conhecidas, como a Apple e a Red Hat. Mas é claro que é só uma contribuição por fora, né? Eles não têm nada de investimento nessa parte. Bem, e o que é um FDW então? A sigla FDW vem de Foreign Data Wrapper, é um recurso, uma extensão do PostgreSQL que permite manipular tabelas externas em um banco de dados PostgreSQL. Então, eles são uma espécie de proxies para alguma outra fonte de dados. Ah, quando você faz uma consulta em uma tabela estrangeira, o FDW ele consulta essa fonte de dados externa e retorna os resultados como se tivesse vindo da sua fonte de dados, ou seja, de uma tabela do seu banco de dados. O PostgreFDW funciona como um meio de campo, faz a conexão entre os bancos de dados, essa ponte, sejam eles relacionais ou não relacionais, e traz todas essas informações para o seu banco de dados PostgreSQL. Então eles são bancos de outras localidades e vêm para a sua localidade física aqui, para o seu local, né? Deste modo, após a configuração do FDW, é possível integrar um objeto externo, seja relacional ou não relacional, ou então até mesmo arquivos, e fazer com que tudo isso seja relatado na sua fonte de dados, como mostra a outra imagem que vai passar aqui, ó. Esperar trocar a foto. Aqui, ó. Você está no seu cliente, você tem o seu Postgre. Mudei a foto, isso. E aí você tem vários FDWs de vários bancos da Oracle, MySQL, ou então até mesmo arquivos, ó, e do MongoDB. E, o Postgre ele acessa todos esses bancos de outras localidades e traz tudo para a sua localidade, para o seu banco local. Ele acessa essas informações e lista ela para você como se fosse do seu banco. Bem, quais são as funcionalidades disso? Ele não tem apenas essa funcionalidade de trazer vários dados de vários locais para um único local. Ele também torna capaz a integração do uso desses dados, através de joins ou filtro de pesquisas, de todas essas tabelas, como se fosse realmente do seu banco de dados local. Vamos fazer uns exemplos aí para ver como é que funciona na prática? Bom, então aqui a gente tem o pgadmin, que ele é como um MySQL Workbench, só que para o PostgreSQL, né? A gente vai... Aqui a gente tem o primeiro banco de dados. Eu vou deixar algumas colinhas de código aqui. Então, vamos lá. E a gente tem a tabela funcionários. Essa tabela funcionária ela tem um ID, um nome, um sobrenome e o ID do setor que esse funcionário faz parte. Então, aqui a gente A gente vai pode até rodar ele. observar a semântica bem parecida com o MySQL que nós vimos em banco de dados 1, né? E vale ressaltar que essa tabela funcionários ela foi criada no banco 1. Agora no banco 2, No banco 2 a gente vai ter o setor que os funcionários vão fazer parte, né? então é como se lá na empresa tivesse o nome dos funcionários salvos em um banco de dados e aí numa outra sede apenas o nome dos setores. E aí a gente quer integrar esses dois bancos, os dados deles, né?
Antes da gente ir direto para o FDW em si, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem a diferença. Bom, aqui a gente está no query do banco de dados 2 e pode ver que eu tentei rodar esse select de funcionários e ele não deu certo. Tanto esse primeiro aí, quanto esse segundo. Pode ver que a gente vai tentar rodar ele aqui também. E não vai dar certo, porque não tem essas tabelas no banco de dados 2, né? Agora a gente vai criar a extensão do PostgreSFDW. Você explica essa parte? Sim? Então aqui passo a passo. Na nossa primeira linha de código aqui, a gente está criando uma extensão do PostgreFDW, justamente para começar essa conexão remota, né? Aqui a gente cria um servidor, que a gente chamou de PG Servidor, para ele importar todos esses dados. E da onde que ele está importando isso? Aí a gente tem que passar as informações. No caso, o host, aqui é localhost, mas poderia ser o IP do outro banco de dados. Por que aqui é localhost? Porque ambos os bancos foram criados na máquina do Isaac, só para efeito de demonstração. O nome do banco de dados que a gente está querendo acessar, nós estamos atualmente no 2, a gente quer acessar o 1. E aí a porta de conexão, certo? Depois disso a gente vai mapear um usuário para esse servidor que a gente acabou de criar. Então, o nosso usuário é o Postgres e a senha é 12233. E como vocês podem ver, a senha é passada explicitamente aqui. E isso é uma das principais vulnerabilidades do FDW, porque você tem que passar sua senha explicitamente. E quando se trata de dados sensíveis ou de alguma conexão muito importante ou algo do gênero, talvez isso possa ser algum problema a ser tratado mais para frente. E por fim, a gente importa o esquema, que são os dados de fato através do servidor, e torna eles públicos para o nosso banco de dados aqui. Então, os esquemas que tem lá no banco de dados 1 vão ser aparentes agora no banco de dados 2. Você já rodou aqui, ele já falou que Já conseguiu rodei o importar código. com sucesso. Então a gente vai pegar aqueles mesmos códigos que a gente tentou rodar anteriormente e não deu certo. Primeiro o select funcionários e o inner join do setor. Pode ver que ele vai retornar para a gente o ID do setor, o ID do funcionário e o nome e o sobrenome do funcionário e o nome do setor que esse funcionário trabalha, né? Então o ID do setor está aqui nessa primeira parte, o ID do funcionário e cada funcionário faz parte de um setor. Exatamente, ele integrou as duas tabelas, a que estava lá no banco 1 e a que está no banco 2. O banco 1 é o que está longe e o banco 2 seria o nosso local aqui. A mesma coisa vai funcionar para esse segundo select aí. Roda ele, faz um favor. Aí, ó, ele fez um select concatenando os campos nome e sobrenome da tabela dos funcionários. Ele rodou esse select no banco de dados 2. E ele está exibindo os dados aqui como se realmente essa tabela fizesse parte do banco de dados 2. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, essa tabela faz parte do banco de dados 1, que a gente criou anteriormente. Então, nós conseguimos atuar sobre os dados de outro banco através do nosso banco local. Tudo isso por conta da extensão do FDW. Ó, e quando a gente dá um refresh aqui, a gente pode ver que o banco de dados 1, ele não tem nenhum, só essa extensão que é padrão do PostgreSQL e não tem nenhum foreign data wrapper. Que é o FDW. Quando a gente vai para o banco de dados 2, a gente tem o PostgreSFDW, que é essa extensão que a gente criou, e a gente tem o foreign data wrapper aqui para o nosso usuário Postgres, no servidor PG servidor que a gente colocou aqui, ó, o usuário Postgres, e ele importou todos os dados do banco de dados 1 para o nosso banco de dados 2. Lembrando que essa conexão é feita remota, então a latência de vinda, de recebimento dos dados depende da internet. E a cada momento que você faz um select, você está indo lá no outro banco e consultando essas informações. Toda hora é uma atividade, vamos dizer assim, online constante, cada vez que você vai acessar uns dados. Nesse caso, especificamente, não depende muito de internet, Porque está na porque máquina local, né? é um localhost, mas se a gente quisesse acessar um banco de dados de outra pessoa, a gente ia depender da internet para isso. Bem, eu acho que para esse primeiro vídeo é o suficiente. Quer falar mais alguma coisa? Tranquilo. Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Espero que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Fechou? Muito obrigado. Obrigado.